Sabe que aqui na nossa exposição a gente tem um quiz. Hoje eu estava andando com um jornalista aí super famoso, e eu me deparei com uma pergunta que eu não tinha notado. Quer dizer, tinha notado, mas eu não tinha notado na resposta. A gente faz uma pergunta para as pessoas que andam na nossa exposição, se a situação é a seguinte: tem um homem e o Android trabalham juntos. Aí o homem dá um pequeno problema. O que você faz? Para 45% das pessoas que andaram na nossa exposição, o homem tem que ser demitido. Olha só, imagina só, somos nós dizendo que nós mesmos temos que ser demitidos para dar lugar aos androides. Aí fica aquela pergunta, né? Nesse mundo que se transforma a cada 12 horas, para onde vão as profissões, para onde vão os homens, para onde vai a ética? Bom, mas só porque eu olhei para ele, eu fiquei preocupado com a minha carreira. Mas estou brincando. Nesse mundo que se transforma a cada 12 horas, eu queria chamar Yuri. Quem que a gente vai chamar primeiro? O Yuri foi o responsável por fazer toda a costura e curadoria aqui nesse evento. Fala aí, Yuri. Que responsa, hein? Boa noite, gente. Eu vou chamar o palco aqui, os três. A gente vai debater agora, né, nesse contexto de mudança. Só uma coisinha que eu acho legal. Não sei se vocês viram, algumas semanas a gente saiu na capa da Veja Rio e a headline era Casa do Futuro, né? Então, é muito importante debater, estudar, falar sobre isso, e que bom que a gente está tendo esse evento aqui hoje. O próximo debate agora, a gente vai fazer um debate sobre organizações em destaque nesse cenário da nova economia, nesse cenário de transformações, nesse cenário de mudança em 12 horas. Então, eu vou chamar aqui ao palco o Paulo César, que é gerente de indústria da Gerdau. Vou chamar também o Aspen Andersen, que é CIO da Petrobras. E Eugênio Pimenta, Head de Inovação da Cisco. Aí a gente pode começar com a apresentação do Paulo César. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Cumprimento os colegas que vão participar do painel. Brilhante apresentação do Gil aí. Eu diria que deixa a gente bastante impactado e bastante reflexivo do mundo que estamos vivendo atualmente, do quanto essas novas tecnologias, a inovação, nos impacta. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês. Eu não sou especialista em inovação ou futurismo, mas vim falar um pouquinho sobre o que uma empresa centenária, que é o Gerdau, tem 117 anos de existência, como uma empresa do setor siderúrgico está fazendo para buscar a inovação. Vamos ver se eu aprendo a usar isso aqui. Acho que não é muito inovador. A Gerdau é uma empresa que, como eu disse, tem 117 anos de história, então é uma empresa secular. Nós estamos em 12 países, estamos mais de 30 mil colaboradores pelo mundo, somos a maior recicladora de sucata metálica da América Latina e, ao mesmo tempo, nas Américas, nós somos o maior produtor de aços longos e temos mais de 130 mil clientes. Nós temos ações negociadas aí na Bolsa de Nova York, Matriz, São Paulo, e atuamos na construção civil através dos nossos produtos, também no automotivo, infraestrutura e do agronegócio. Mas, como eu disse, nós temos 117 anos de história. Então, uma empresa muito tradicional, eu diria até em certa medida conservadora, e aí aparece para a gente o grande desafio, que foi muito bem contextualizado aqui para o Gil, do cenário e o mundo que vivemos atualmente, que é um mundo VUCA, né, de alta volatilidade, ambiguidade, incerteza e complexidade, o que torna difícil para qualquer empresa, mas necessário, extremamente necessário, se reinventar e se transformar. Então, por que transformar a Gerdau? Nós temos, além de toda essa questão do mundo VUCA, nós temos excesso de capacidade produtiva. O mercado do aço hoje, nós temos sobra de capacidade, nós temos competições acirradas, nós temos novos players no mercado, assim como também, por consequência, temos, então, preços mais baixos e também, por consequência, nós temos margens mais baixas. Mas quem disse que uma empresa do setor do aço não pode inovar? Então, nós acreditamos que, para inovar, a gente precisa de um terreno fértil. Não há como trabalhar o tema inovação num terreno árido. Então, a gente começa pela nossa cultura.
E para transformar a nossa cultura de uma empresa secular, nós começamos trabalhando a questão da abertura. A gente precisa ter abertura para o novo, para as novas ideias, para os relacionamentos, para as conversas difíceis. Praticar a simplicidade e a austeridade, a simplicidade porque deixa tudo muito mais ágil. Líderes desenvolvendo líderes, porque a gente precisa perpetuar uma cultura de abertura. E autonomia com responsabilidade. Então, esses são pilares de uma jornada que nós estamos trabalhando no Gerdau para transformar a nossa cultura. E, ao mesmo tempo, além de buscar a transformação da cultura como um terreno fértil para a inovação, nós também estamos investindo em inovação digital. E por que, de novo, buscar a inovação através da digital? Uma pesquisa da Gartner mostra que 62% das organizações, elas esperam mais da metade dos seus resultados dos seus negócios serão suportados por negócios digitais nos próximos 2 anos. Nós estamos falando aqui há pouco de que o mundo está mudando muito rapidamente e a cada 12 horas temos uma grande disrupção. E, de fato, as transformações hoje são numa velocidade extremamente elevada e numa intensidade muito elevada. O mundo onde nós tínhamos a mudança linear, ele acabou. Hoje é exponencial. E, nesse sentido, nós, então, precisamos construir um roadmap digital para dizer o que fazer e como fazer, para nos transformarmos. Então, nós definimos 4 pilares, entre eles, o primeiro, disseminação de tecnologias, aplicando o uso de robôs, inteligência artificial, realidade virtual, simulações, Big Data e por aí vai. Disponibilidade de dados, através de geração de dados, uso de analytics, assim também como novas formas de trabalhar, ou seja, novas metodologias. Nos nossos projetos atualmente, há pouco o Gil mostrou a questão do Six Sigma. Nós estamos buscando metodologias ágeis, de projetos inovadores, mas com respostas muito ágeis. Ao mesmo tempo, mudamos novos hábitos e expectativas através do multitasking e experimentação. E aqui é um ponto muito importante. Não há como inovar sem errar. Em uma cultura de uma empresa secular, o erro, muitas vezes, ele não era tolerado. Então, nós estamos aprendendo que o erro faz parte do nosso processo de transformação e que precisamos errar para aprender. E dentro dessa estratégia, desse roadmap digital, nós definimos, então, como construí-lo. Então, nós tivemos um time dedicado, com acompanhamento, usamos muitos benchmarks externos e empresas do setor de tecnologia, como a Prime Metals, a voestalpine, fizemos muito processo de benchmark com a Vale do Rio Doce, com a Bad Steel, que é uma siderúrgica de ponta alemã, assim também como trabalhos de diagnóstico junto com a Microsoft. Então, nós definimos e identificamos uma série de oportunidades e iniciativas nos nossos processos, fizemos um diagnóstico em relação à tecnologia e arquitetura para a indústria 4.0, e através do Design Thinking com a Microsoft. Tudo isso porque nós buscamos maior segurança e competitividade dos nossos negócios. Então, pessoal, a gente sabe que não dá para fazer da mesma forma que fazíamos há 117 anos. Nós queremos perpetuar a empresa e não vai ser repetindo a mesma forma de operar e de relacionar com nossos clientes que nós conseguiríamos sobreviver nesse cenário de ambiente VUCA. Então, através de parcerias com empresas de tecnologia, como o caso da Microsoft, nós pegamos todo o nosso processo fabril, desde maciaria, laminação, para quem conhece siderurgia, sabe bem de que eu estou falando, até os nossos processos logísticos, processos de suporte, atendimento ao cliente. E nós passamos em cada processo desse, fizemos o Design Thinking com a Microsoft, observando todas as oportunidades que teríamos em cada etapa do processo e em cada processo. Uma vez mapeadas as oportunidades, nós começamos a trabalhar nas mesmas e começamos já a colher frutos daquelas iniciativas as quais já concretizamos. E nesse vídeo, nós vamos poder ver um pouco do que o Gerdau já implantou e já está colhendo frutos, tanto de ordem financeira, quanto ordem de segurança, como estabilidade e competitividade. O vídeo vai apresentar um pouco de iniciativas com drone, iniciativas de predição de falha nos nossos processos fabrios. Nós temos um conjunto de fábricas onde nós temos implantados mais de 30 mil sensores, e esses sensores, com aplicação de inteligência artificial, nós estamos conseguindo predizer as falhas antes que elas aconteçam e, a partir daí, tomar medidas de controle para que não tenhamos perdas no nosso processo. Temos usado muita tecnologia mobile
para controle de processo, para atuação direta e, ao mesmo tempo, para... A gente vai ver um pouco no vídeo e eu continuo comentando na sequência. Isso é um pouquinho de iniciativas do trabalho do Roadmap Digital que fizemos e implantamos. Então, tem uma série de tecnologias associadas e aplicadas ali. Se vocês observarem, grande parte dessas tecnologias estão sendo utilizadas em um ou outro processo fabril diferente. Hoje, a gente vê o drone sendo utilizado. Eu vi recentemente, tem um programa matinal aí da TV aberta, a Rede Globo, né, que é o Globo Rural. Eu gosto de assistir e, recentemente, vi algo muito interessante, que é o uso do drone para plantação esqueci a palavra, né, que é o uso da aplicação de inseticidas, mas tem um termo correto, perdão de não me lembrar a palavra, mas o uso do drone no agronegócio. Então, assim, o drone hoje tem sido muito usado, inclusive, para mapear e definir o valor de IPTU das residências. Existe um projeto em Minas Gerais que já acontece com a faculdade, salvo engano, não me lembro agora, acho que de Viçosa, em que o mapeamento do IPTU e a correção do ajuste de área e de tarifa não, né, de cobrança do IPTU está sendo feito pela Universidade de Viçosa através do uso de drones. Então, são tecnologias que estão aí, elas existem. O Gerdau foi pioneiro na aplicação dessas tecnologias na siderurgia e tem nos ajudado bastante, temos aprendido muito. Então, aqui um outro exemplo que mostra lá no vídeo, né, a mobilidade, o uso de apps para classificação e separação de sucata metálica, o uso dos drones para fazer inventário de matérias-primas, treinamento através da realidade virtual, facilita muito, é muito mais assertivo, muito mais produtivo, assim como apps para agendamento de carga e descarga nas unidades da Gerdau. Então, o nosso relacionamento com o cliente tem mudado muito também, tem nos aproximado mais do cliente e perceber melhor as necessidades do cliente. Aqui uma iniciativa que a gente implantou numa unidade fabril nossa, chamada Cozigua, fica no bairro de Santa Cruz. E essa iniciativa, ela dentro do processo de laminação, o qual eu sou responsável, que é a laminação de conformação a quente. O principal insumo é cilindro de laminação. Quando a gente olha para esse item, é um cilindro metálico. Ele tem uma série de canais aqui, significa que para cada produto diferente que eu produzo, numa laminação, eu tenho uma sequência de cilindros distintos. Mas essa sequência de cilindros, existe operações offline, de montagens e de setups, que é uma série de conjuntos e acessórios mecânicos, dos quais os cilindros fazem parte, mas nós estamos falando aí de 9.500 canais de laminação para montar todos os meses. Então, é impossível para o ser humano, mesmo fazendo uso, como era o nosso caso, de planilhas de Excel, de CAD, de outras ferramentas, ele fazer uma boa gestão produtiva e assertiva disso. Então, nós percebemos que, com o uso da tecnologia digital, nós criamos uma plataforma mobile
com algoritmos inteligentes, em que aqui você vê a foto de uma pessoa trabalhando com muito papel, planilha, Excel e outras ferramentas, que hoje a gente consegue fazer toda a nossa programação de setup, de montagem, com todo aquele universo de 9.500 canais, mais um número gigantesco de outros acessórios, que já sai pronto, porque tem algoritmos que, de acordo com o produto, da programação de produção, ele já define, já seta, já orienta o operador o que ele deve montar. E ao mesmo tempo, consegue medir quanto tempo ele levou para montar cada tipo de acessório diferente, seja no turno A, no turno B ou no turno C, e seja qual for a pessoa. Então, também conseguimos medir tempos e movimentos nesse sentido e começar a calcular a produtividade. É uma solução muito abrangente, eu vou apenas pincelar um pouco aqui. Toda essa digitalização nos leva no nosso fornecimento de cadeia de cilindros, porque o Gerdau também produz cilindros. Então, nos leva a transformar agora uma cadeia puxada, né? Porque nós conseguimos ter toda a informação de todos os cilindros sendo utilizados em todas as laminações do grupo, de forma que eu consigo saber a performance do cilindro e saber que momento eu vou trocar o cilindro e quantos cilindros eu vou ter que planejar para meus próximos meses ou próximo ano, de maneira que eu antecipo isso e consigo reduzir o meu estoque de matérias-primas e insumo no meu fabricante de cilindros, que é uma outra operação do Gerdau. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Nos sigam nas nossas mídias, né? Temos 117 anos de histórias. Hoje estamos num cenário altamente volátil, muito bem explanado aqui pelo Gil, e nós buscamos transformar o Gerdau, e esse é o Gerdau que nós estamos criando, estamos trabalhando para fazermos mais 100 anos de história e deixar a empresa seguir adiante. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo César. Queria chamar o Eugênio, desculpa, o Aspen, que levantou ali, o Aspen, que é da BR e que vai contar um pouco mais sobre a gente, e depois a gente emenda com o Eugênio para a gente entrar no nosso debate. Bom, então vamos lá, né? Como já foi falado, eu sou o Aspen, sou responsável pela TI da BR, e aí também, obviamente, vou apresentar um pouco do que a BR tem feito para conseguir enfrentar esse mundo que o Gil apresentou muito bem, né? Não é a primeira apresentação que eu vejo dele, sempre que eu assisto o que ele traz, ele sempre traz algo de novo, sempre fica aquele pensamento assim de que a gente está devendo muito, né? E aí, o primeiro ponto, né, curioso, eu trouxe aqui da apresentação do Tiago, aqui da abertura da casa, quem esteve aqui assistiu, e aí já um certo alívio, né, com a informação que ele traz das 160 horas necessárias para a gente se manter atualizado na semana. E a primeira provocação é exatamente essa, da gente ter o entendimento e conseguir saber o que a gente tem que deixar de fazer, o que a gente tem que desaprender, né? O Tiago falou muito sobre isso. E aí eu trago já uma primeira provocação desse mundo, que a gente tem exercitado muito isso dentro da BR, que é, ao máximo, tentar tirar o rótulo das pessoas, né? A gente vem de um mundo em que ou você é engenheiro, ou você é administrador, ou é advogado, e você fica marcado por aquele conhecimento que se adquiriu na faculdade, nos cursos de pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, quando, na verdade, a gente precisa reunir pessoas, como o Gil também bem apresentou, para resolver problemas, né? E aí o primeiro ponto, né, do que eu mais tenho ouvido, né, dentro dessa história, né, o meu tempo todo, eu sou engenheiro mecânico de formação, e sempre que eu comentava que era engenheiro mecânico, as pessoas sempre achavam que era isso, né, que eu fazia, né, como engenheiro mecânico. E aí veio o passo seguinte, que eu comecei a trabalhar na BR, e as pessoas, não, BR é frentista, né? Associam muito a visão de frentista na BR. E uma outra grande mudança na minha carreira, né, ao longo desse tempo, que é a minha vida dentro da TI, eu como engenheiro mecânico, e sempre que eu comento com pessoas que há muito tempo não encontram comigo, acham estranho esse fato de, mas você dentro da TI, mas você fez engenharia mecânica. E aí eu trouxe esse exemplo, porque isso é algo que lá dentro a gente tem trabalhado muito para quebrar essas visões da formação, né? A educação formal que cada um tem, para trazer para a discussão, para a solução de problemas, porque a gente entendeu que as pessoas, na grande maioria, têm uma formação, e a formação pela qual elas acabaram indo trabalhar para a empresa, só que, em paralelo, ou por outros desejos, outras vontades, interesses que vão aparecendo ao longo da vida, elas vão adquirindo conhecimentos que precisam ser trazidos para as discussões dentro da empresa. Ou você acaba vivenciando aquilo que nenhuma empresa quer, que é perder aquela pessoa para trabalhar em um outro lugar, uma outra empresa, e o pior dos mundos é quando ela vai trabalhar, né, diretamente no seu concorrente. Então, esse é um ponto que a gente
derruba para conseguir enfrentar esse novo mundo. Esse aqui foi uma outra coisa, né? O Gil falou muito. É importante sempre a gente reforçar as coisas que cada vez mais parecem óbvias para a gente, né? Quem tem criança, a todo momento, faz perguntas que tiram um pouco a gente do eixo. E quando meu filho viu isso, ele, pai, para que é necessário, está escrito ali, que é ali que tem que ser feito? O Ricardo, né, o nome do mais velho, eu não tenho que te lembrar a todo momento, depois que você almoça, ou depois que você janta, Ricardo, você já foi escovar o dente? Aí ele ri, né, ele sabe, ele entende rapidamente o que eu estou falando. Então, é importante também, a gente tem feito isso, eventos e discussões internas para reforço de mensagem da mudança cultural que a gente precisa fazer. E aí, mais obviedades aqui, aí eu vou trazer alguns exemplos, né, de um outro conceito que a gente tem exercitado bastante, é de entender a diferença entre reunir conhecimento e aprender, né? A gente também está com um trabalho muito forte com a nossa área de recursos humanos, e vocês vão ver, né, já adianto aqui um pouco, eu vou falar muito pouco de tecnologia, apesar de estar responsável pela área de tecnologia, porque é um outro entendimento nosso também, como já foi falado pelo Gil, foi falado pela Viviane, a questão é o foco nas pessoas, o entendimento nas pessoas. Então, a gente tem separado muito bem essa visão entre reunir conhecimento e aprender. E o entendimento do aprendizado é, a gente vai ver como está acontecendo, como os outros estão fazendo e aplica. Aqui funciona, aqui não funciona, a gente adapta, a gente muda, e nesse processo a gente tem conseguido numa velocidade. Até então, né, como foi falado, comentado também, a questão da indústria tradicional, porque a BR está no meio de dois mundos, ela está no mundo de óleo e gás, tradicionalmente reconhecido como uma das empresas, né? Talvez o Eugênio vai comentar um pouco, a Cisco fez um trabalho interessante junto com a YMD, do Digital Vortex, né? A indústria de óleo e gás está lá na ponta do processo de digitalização. E lá no extremo oposto quase está a indústria de varejo. E a BR está ali no meio do caminho, porque ela tem o negócio de óleo e gás e ela tem também o negócio de varejo. Então, como é que a gente entende esse mundo e aplica na nossa operação para ganho de eficiência, ganho de melhoria de operação e, obviamente, que a construção de um novo mundo. Então, lá do MIT, o Gil comentou também, né? A gente tem essa visão de tudo que está acontecendo no mundo, e aí o mercado americano, o mercado chinês é outro muito forte, em que a gente está de olho para ver como essas mudanças estão acontecendo e como é que o nosso negócio se transforma. Um outro exemplo também, né, já foi comentado do Gartner aqui, essa possibilidade de mudanças, principalmente de modelos de negócio. Como é que a gente transforma o nosso negócio, como é que a gente monetiza o nosso negócio da maneira que a sociedade hoje entende que deve ser a relação com as empresas. A nossa empresa está dentro desse momento de discussão do que vai ser o futuro da mobilidade, né? Toda hora, muita gente comenta com a gente, eu tenho um filho de 18, 19, 20 anos e não quer mais saber de carro, né? A minha ansiedade lá atrás, né, as pessoas comentando, quando eu tinha 16 anos, era tirar a carteira para o instante seguinte pegar o carro do meu pai. E hoje, meu filho não quer saber, né, as pessoas comentando de carro, porque tem o carro, na verdade, no celular. Como é que a gente enfrenta essa transição para esse novo mundo? Uma empresa que, querendo ou não, boa parte, né, do seu negócio vem da comercialização de energia, de combustíveis, né? E aí, uma constatação que já foi colocada aqui é que não há plano B desse processo de que, olha, vamos esperar mais um pouco, amanhã a gente pensa nisso, no próximo planejamento estratégico a gente discute a mudança. Não há espaço para isso, porque hoje nós, né, e vocês vão ouvir cada um de nós comentar isso aqui, a empresa de vocês muito possivelmente, já está enfrentando impactos dessa transformação. E aí um outro ponto também, né, que quando a gente vai aprender com outras empresas, outros movimentos, a primeira coisa a trabalhar dentro de casa é o entendimento de toda a companhia, de para que ela existe, né? E a BR, dentro desse processo, também se reposicionou e sai de uma empresa de distribuição de combustível para uma empresa, né, de uma maneira bastante resumida, com esse propósito de mover as pessoas e negócios, né? Agora, o que significa isso, né? Sempre que cada um de vocês pensar em sair do ponto A ao ponto B, ou de sair de um negócio A ao negócio B, a BR quer estar inserida dentro dessa transformação. Então, esse é um grande guarda-chuva, e aí a BR ela é sempre vista pelos postos de combustível, principalmente aqui no Rio, mas ela tem uma enormidade de negócios, né,
que vai desde da produção de comercialização de energia, produtos químicos, fertilizantes, né? Tem um mercado corporativo enorme, né? Com uma quantidade de negócios que fogem ao dia a dia do combustível. Então, para cada uma dessas verticais, tem uma equipe pensando em como a gente continua relevante dentro dessa nova sociedade, né? E aí não poderia deixar de comentar os 3 pilares que todo mundo discute, né? Pessoas, processos e tecnologia. E, obviamente, que o primeiro pilar que a gente tem trabalhado dentro de pessoas é a liderança, né? A gente não tem a ilusão de achar que, por mais estruturado que esteja o movimento e a nova geração que chega numa nova mentalidade da forma de trabalhar, de que se a liderança não tiver um entendimento, né, do que precisa ser feito, ou minimamente de que, olha, precisamos sim pensar de uma maneira diferente, é difícil das coisas acontecerem, né? E aí eu trago o exemplo, né, da Singularity também, que tem sido visitada por muita gente, tem sido estudada e muita gente participando, e a gente tem trabalhado todas essas vertentes dentro da nossa liderança, né? Há um entendimento, e aí a forma, cada instituição dessa, cada empresa dessa coloca uma forma, né, de trabalhar de liderança para esse novo mundo, mas esses são 4 pontos que eles entendem que todo líder das empresas que quer se manter relevante precisa ter. A gente sai do modelo tradicional de gestão, né? Na verdade, há uma transição das métricas, indicadores, da forma de gerir as empresas, para esse perfil de liderança que precisa existir. O primeiro ponto é um líder que saiba enxergar o que vai ser do futuro, ou minimamente que futuro a sua empresa vai ajudar a construir. O segundo ponto, minimamente, ele tem que entender um pouco de tecnologia, ele tem que saber o porquê que ele tem que colocar na pauta dele a discussão de inteligência artificial, né, de realidade aumentada, virtual, enfim. Esse não é um problema mais só da área de tecnologia, daquela turma nova que está chegando, que gosta de testar coisa nova, não. Isso tem que estar nas discussões da diretoria das empresas. O terceiro ponto, que talvez a melhor tradução ali, né, para aquele impact driver ali, é um entendimento, né, também como já foi falado aqui, da narrativa humana. Como é que o ser humano, hoje, com todas as mudanças que já foram amplamente debatidas aqui, entende a sua vida, vou colocar por enquanto, só para tentar simplificar, desse mundo, né? Como é que alguém que acorda, sai de casa e vai trabalhar e vai buscar o filho na escola, como é que ele tem um entendimento do mundo e como é que a empresa, como é que as soluções que vão ser colocadas, né, para resolver os problemas se inserem, né, nessa rotina de todo mundo. E, obviamente, né, o pilar também, é mais do que discutido aí, a questão da inovação. Opa. Viu? Vamos no dedo. Entrou aqui ele está tentando achar o Wi-Fi aqui, aí trava tudo. Vamos lá. Bom, e aí, um outro ponto também, de todo mundo que tem criança, né, dessa questão da inovação, como é que a gente trabalha as equipes para que elas tenham esse entendimento da inovação? E aí eu trouxe aqui só uma citação, né, que tem sido repetida também, da questão de que as crianças são criativas e vão perdendo isso ao longo da vida. E aí trouxe mais uma brincadeira aqui, né? Para quem já foi lá, reconhece essa figura, essa escultura, em Inhotim, né? E esse grupo de crianças aí, né? 2 desses são meus filhos e tem os filhos de outros 2 casais de amigos que estavam lá. E aí é muito interessante essa visão, né? E aí eu relato para vocês, quando a gente chegou perto dessa escultura, desse conjunto de esculturas, ninguém precisou abrir a boca para que os 5 saíssem correndo e fizessem exatamente o que eles fizeram. E aí eu achei bastante interessante no momento, e aí fiz o link, né, com tudo que a gente tem discutido internamente, de como é que a gente prepara as nossas equipes, né, como a gente reúne as equipes para que elas executem no momento certo exatamente aquilo que é necessário para trazer o melhor resultado para aquele momento, que nesse momento, obviamente, que foi uma profusão de fotos de todos os pais que estavam ali ao redor dessa imagem. Então, é algo que a gente traz dentro dessa visão da criatividade, da inovação, de como as partes têm que estar muito bem integradas, e, obviamente, que eles estavam no momento que todos eles, porque há atritos, obviamente, também entre crianças, mas o momento ali propício para que eles fizessem exatamente aquilo que eles sentiam bem,
permitiu que isso acontecesse. É outro ponto também que internamente a gente tem tentado entender como as equipes se formam e trabalham da melhor maneira possível para trazer o melhor resultado, considerando, e aí é sempre importante pontuar, a natureza da nossa empresa e a forma com que as equipes são constituídas, porque, querendo ou não, a força de trabalho empregada da BR é concursada. Então, você precisa fazer com que pessoas que vêm de mundos distintos, que passaram por um processo seletivo público, junto com uma força de trabalho terceirizada, criem a melhor liga possível, né? Outra coisa que tem sido, né, amplamente utilizada, né, é o processo Design Thinking, como já foi falado. Começou internamente na TI e hoje nós temos profissionais da TI multiplicando isso para dentro da companhia, né? E aí é que eu trouxe só uma referência desse livro, que é novo, né? Mais um livro sobre Design Thinking, sim, mas é um livro que, na minha opinião, ele consegue, de uma maneira bastante simples e direta, exemplificar como o Design Thinking pode ser usado para resolver problemas de verdade. E é muito interessante vocês comentarem que aqui vocês vão ter sessões com casos reais de empresa, porque é exatamente o que esse livro traz, né? E o que a gente tem visto lá na prática, no dia a dia, que tem funcionado bastante. De novo, a questão das coisas óbvias. A gente, há muito pouco tempo, tem trazido para as discussões de melhorias de solução, de problema e de novos serviços os nossos clientes, né? Aqueles que no dia a dia usam, testam, dizem se está bom, se não está bom. Então, coisas que parecem óbvias, né? A gente vê que nas grandes empresas não tem muito tempo que tem sido usado, e aí eu reporto que na nossa realidade tem sido usado com muito sucesso, né? Outra questão que a gente tem também comprovado na prática, que traz um ganho enorme, é a criação de times, né, com a maior diversidade possível. E aí, de novo, eu volto ao que eu comecei falando, é de você trazer pessoas com visões, formações, histórias de vidas diferentes para discutir a solução de um problema, principalmente numa empresa que é verdadeiramente nacional. A BR está em todos os estados do Brasil, com os seus mais diversos negócios. Então, como a gente desenvolve soluções que não vão ser aplicadas apenas no Rio, São Paulo e Sul, né? A gente tem o Nordeste, tem o Norte, e dentro de cada uma dessas regiões, a gente tem, né, particularidades que a gente precisa entender, então a gente precisa trazer o time mais diverso possível para resolver. E aí é só mais uma exemplificação do que a gente precisa ter e trazer para construir times que tragam o melhor resultado. E aqui, alguns exemplos que eu trago para mostrar já resultados dessa mudança cultural que a gente tem implementado lá dentro da BR, né? Aqui eu vou... né? Isso aqui é um totem, né, que a gente consegue ver dentro da loja que a gente tem dentro da nossa sede. A gente tem hoje uma loja para teste de várias soluções e serviços dentro da nossa sede na Cidade Nova, em que a gente já testa uma série de funcionalidades digitais para melhorar a experiência do cliente. Então, hoje, a partir do aplicativo, né, do nosso programa de fidelidade, quem trabalha lá no prédio já consegue fazer o pedido antes de ir até a loja, né? Quando faz o check-in na entrada da loja, o pedido é disparado para a cozinha, né? O check-in e check-out, além dos pedidos do cardápio virtual, e a próxima etapa, obviamente, que é o pagamento móvel, enfim. Então, a gente tem um laboratório dentro de casa, de verdade, né? Isso aqui é a loja funcionando, né? As pessoas consumindo e utilizando a loja. Então, tem sido uma experiência bastante positiva para a gente pensar numa sala, desenvolver numa outra sala, junto com outras equipes, e lá dentro do nosso próprio prédio testar, e a gente tem comprovado que um pouco disso tudo que eu comentei tem funcionado na prática. Esse aqui é um outro exemplo de um programa nosso, né, de aceleração de ideias da força de trabalho, né, ainda dentro de uma primeira visão de que a gente precisava incentivar, né, o processo de inovação e para que os empregados pensassem de maneira diferente, formas de resolver problemas diferentes. Aqui é a cerimônia de premiação dos vencedores. E aí, rapidamente, né, eu trago aqui a referência também, de novo, do Tiago, de algo que a gente tem discutido muito, como é que a gente trabalha dentro dessa economia digital, dentro de um modelo que a gente vai além das nossas fronteiras. E aí eu não teria como não citar um exercício que a gente está fazendo junto com o Senai e com o Sebrae,
de uma chamada de startups em que a gente busca aprender não só a trabalhar de uma maneira mais ágil, a resolver os problemas que a gente tem do dia a dia de uma maneira completamente diferente do que a gente faz hoje. Então, é uma empresa que hoje se abre completamente ao mercado para tentar, em conjunto, né, e aí eu volto rapidamente, encontrar soluções, né, para os seus problemas, não só com aquela força que está dentro das suas fronteiras. E aí, concluindo, é a única fala que eu vou falar de tecnologia, a Viviane já foi citada aqui, a questão do fator humano na solução de problemas. Novamente, né, um outro framework aqui do MIT, que cita a questão das 7 tecnologias que estão, né, redesenhando o mundo, e aí eu vou fazer um destaque, né, nos 3 pontos aqui que no nosso dia a dia, para o nosso negócio, têm sido os mais relevantes, né? O machine learning, o guarda-chuva do machine learning, que aí aqui dentro tem toda a discussão da inteligência artificial e outras coisas, né? O que é chamado de computação pervasiva, que é o fato de você acordar e ir dormir com o celular, ou seja, toda a sua rotina no dia a dia está dentro de alguma discussão, de alguma tecnologia da internet, Wi-Fi, né, os aplicativos, tudo que a gente usa, né? E as redes wireless, que a gente tem um dispositivo e esse dispositivo vai se conectando a outros dispositivos. Então, a gente considera, né, esse conjunto aqui das 3 tecnologias, já foi falado aqui de biotecnologia e tal, mas para o nosso negócio, essas são as 3 tecnologias mais representativas. E aí, sempre a gente se pergunta, né, se a gente está no caminho certo, se os resultados têm aparecido para essas mudanças que a gente tem feito. Eu também, né, aproveito para citar o resultado de ontem, que saiu da Exame, né, das maiores e melhores, em que a BR foi premiada como sendo, né, a melhor empresa aí dentro do segmento de atacado. Então, é uma sinalização de que a trilha está sendo bem percorrida, apesar da gente saber que tem muita coisa ainda para a gente fazer. Mas, querendo ou não, é um marco importante dentro dessa nossa trajetória. A gente passou por um IPO no ano passado, então, muita coisa mudou na nossa empresa de um ano para cá, né? Mudança de processos, discussões de como fazer a coisa, o mercado olhando e questionando tudo que a gente sempre fez da maneira que a gente fez. Então, para a gente foi um reconhecimento, entanto, esse prêmio que a gente recebeu ontem da Exame. E aí, para concluir, né, um outro incentivo, dentro dessa parceria que a gente tem tecnológica com a McLaren, a pena está sem som, né, que eu tento depois, no final, se for o caso, colocar aqui, mas aqui, na verdade, é só uma brincadeirinha dentro dessa parceria, um vídeo do Fernando Alonso, provocando a nossa força de trabalho e perguntando o que a nossa força de trabalho está fazendo, né, para fazer a roda girar. Então, esse é só um pouco da visão da BR dentro desse novo mundo de transformação, o que a gente está fazendo para enfrentar esses mundos aí cada vez mais desafiadores. Obrigado. Obrigado, Aspen. Eugênia, contigo. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Efigênio, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão aqui ainda, 9 horas da noite. Resistindo, né? Resistindo. Bom, obrigado, Paulo, por mostrar o bom uso do drone, né? Porque depois que o drone está substituindo a Gisele Bündchen, eu fiquei bastante chateado com a tecnologia, mas eu vi que tem salvação e tem um bom uso da tecnologia. Vamos lá. Meu nome é Eugênio, eu sou responsável pelo Centro de Inovação da Cisco aqui, ela fica aqui no Rio de Janeiro. E aí a minha ideia aqui é falar como, diante de tudo que vocês viram hoje com relação à velocidade da mudança, do impacto das mudanças, como a Cisco está trata a inovação, e um pouco antes de falar sobre como a Cisco trata um pouco mais do cenário que a gente vive e como a tecnologia está drivando tudo que está acontecendo. Bom, uma outra forma de ver e explicar a velocidade das transformações, né? Então, quais são os grandes vetores, os grandes pilares do que tudo que está acontecendo agora, que a gente viu até agora. Primeiro, hiperconectividade, ou seja, está tudo sendo conectado, nós todos estamos conectados agora, e aí leva para a internet das coisas, a gente fala em 20 bilhões, 50 bilhões daqui a 2 anos conectados. Isso, na prática, significa que a cada hora 1 milhão de coisas vão estar sendo conectadas. Isso tem uma série de implicações. Velocidade da inovação, isso tem muito a ver com nossos smartphones, né? Todos nós andamos com um computador no bolso, e aí muitas das transformações, muitos exemplos que a gente já viu hoje aqui, os icônicos, Uber, Airbnb, etc.,
Eles são, na verdade, são plataformas onde a grande alavanca é o aplicativo móvel, e isso aí é muito, hoje em dia, é cada vez mais rápido ser desenvolvido, então você pode criar uma disrupção em muito pouco tempo e com muito pouco investimento, né? Você pode transformar uma indústria com milhares de dólares e não mais com milhões de dólares, como era antigamente, e tubarão fareja sangue. Então, se tem tudo isso acontecendo, empresas valendo bilhões de dólares em muito pouco tempo, automaticamente surgem aquelas empresas e pessoas que vão investir para injetar mais dinheiro para fazer essa roda girar. Então, acaba criando um ciclo virtuoso aí onde você tem mais investimento para transformar. E toda essa velocidade, na parte de cima a gente vê uma série de tecnologias que estão drivando isso, internet das coisas, mobilidade, etc., blockchain começando a aparecer agora em algumas aplicações. E não só as tecnologias são os grandes vetores dessas transformações, mas principalmente os modelos de negócio, né? Todas essas tecnologias que a gente está vendo aqui, o que a gente viu no slide anterior, na verdade, estão criando novos modelos de negócio. Basta ver como a gente consome música, como a gente vê vídeo hoje, né? A gente não compra mais uma música ou um CD, a gente paga uma assinatura mensal e tem acesso ilimitado, e por aí vai. Tem várias... Na verdade, acho que talvez a grande transformação esteja exatamente aí, na forma e nos novos modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos. Bom, todas as indústrias sendo impactadas. Eu vou pegar aqui, o Aspen citou esse livro aqui do Digital Vortex. Quem tem interesse em entender como tudo isso está impactando as grandes empresas, é um livro, é uma parceria da Cisco com o IMD, que é o Instituto da Suíça, a Escola de Negócios das principais do mundo. A gente criou uma organização para a gente exatamente entender e ajudar as grandes empresas a atravessar essa jornada e se prepararem para tudo que está acontecendo agora, inclusive se protegerem das startups que estão vindo aí e transformando completamente seus negócios. E, a partir, tem vários insights super legais aqui, mas o objetivo aqui é basicamente mostrar uma coisa que o Aspen citou também aqui, a gente falou sobre varejo. Então, na verdade, qual é o conceito do Digital Vortex? Quanto mais no centro do Vortex, é sinal que o seu negócio já está assim, totalmente transformado, e aí ele vai abrindo, assim, na verdade, é um vórtice porque é caótico, porque você não sabe de onde vem a competição, não sabe a velocidade que isso vai se transformar, e aí você vê mídia e entretenimento no meio, de novo, usando os exemplos que eu dei agora, de como a gente consome música, notícia, vídeo, etc. E aí é importante dizer assim, se por um lado... A Cisco, quem não conhece a Cisco é uma empresa B2B, ou não mais de B2B, ou H2H, mas de empresa para empresa, que a gente fornece tecnologia de conexão de dados, de processamento. Então, no fundo, a gente é uma empresa que fornece a tecnologia, que é o grande enabler de tudo isso que a gente está vendo aqui. Mas, por um lado, a gente também está no olho do furacão aqui. Então, a gente tem que tratar, e a gente tem se transformado, assim, de uma velocidade exponencial para poder estar acompanhando e a gente continuar sendo relevante para a Gerdau, continuar a ser relevante para a Petrobras, continuar a ser relevante para as indústrias aqui no Rio de Janeiro, né? Então, bom, esse aqui é todo o contexto. E agora, como é que a gente trata inovação? Diante desse cenário todo que vocês viram até agora, a primeira forma que a gente inova através, e aí não é novidade, através de desenvolvimento de tecnologia. Então, agora tem uma série de engenheiros trabalhando as próximas gerações do que a gente vende no mercado. Isso é novo? Não é. Ou talvez a novidade seja que ganhou uma outra escala, ganhou outra velocidade. Uma outra forma de inovar através de aquisição. Então, eu falei antes, a gente está conectando 50 milhões de dispositivos, 1 milhão de dispositivos por hora, etc. Existe um mantra dentro da Cisco hoje, a gente tem que simplificar a vida de quem gerencia toda essa infraestrutura. Imagina você gerenciar você tem uma empresa que a cada hora tem 1.000, 2.000 dispositivos sendo conectados. Como é que você garante segurança? Como é que você facilita isso? E muitas das aquisições que a gente faz não necessariamente é para trazer uma nova tecnologia, trazer um novo produto, mas é muito trazer empresas que já dominem novos modelos de negócio que a gente entende que é o que o mercado está demandando já, o que vai demandar muito em breve. Uma outra forma, através de parceiros, praticamente tudo que a gente vende é através de parceiros, e eles acabam acoplando suas próprias inovações por parte de uma solução, e a partir de agora a gente começa a entrar novas formas de inovação que são um pouco mais recentes, coisas de 4, 5 anos para cá. Então, a gente viu aqui, a gente
são exatamente no mundo das startups. A gente mostrei antes, 50 bilhões de dólares sendo investido em empresas de venture capital. Eles são os grandes motores, os grandes vetores de transformação. Então, a forma que a gente tem de participar desse movimento é através das empresas de venture capital. A gente dificilmente investe diretamente numa startup. A gente tem a parceria com as empresas de venture capital para elas mapearem, fazerem... Elas mesmo brincam, assim, a gente é o Tinder para vocês. A gente faz o matchmaking entre startups que têm maturidade e tecnologia que fazem sentido para a Cisco, a gente apresenta para vocês e vocês avaliam se faz sentido ou não vocês estarem compondo a solução juntos ou até, eventualmente, virar uma futura aquisição da Cisco. E um outro movimento recente tem a ver com os centros de inovação. E aí que eu vou estar falando um pouco mais assim, do que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Com relação a isso aqui, é melhor eu estar falando agora. Assim, nós temos 11 centros de inovação no mundo, que o Rio de Janeiro é um privilégio, aqui é o único centro aqui na América Latina. Tá? Aqui nas Américas a gente tem com Toronto e tem outros tanto na Europa e na Ásia. O que a gente faz? Né? Qual é o nosso dia a dia dentro do nosso centro de inovação? Primeira coisa, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma área de demonstração, mas a ideia é não ser uma demonstração, um showroom de produto. A ideia do nosso centro é inspirar clientes e parceiros que, quando vão nos visitar lá, muitas vezes eles vão lá com foco, com uma preocupação, com um problema que eles querem resolver, e à medida que eles vão andando nos diversos booths, então, por exemplo, mesmo que seja uma empresa de varejo, por exemplo, veja, a Petrobras, a BR Distribuidora vai lá, mas ela certamente tem uma área de educação corporativa e ela vai poder ver uma série de tecnologias que podem se aplicar, ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. No caso do varejo, enfim, a ideia dos centros de inovação, primeiro, é valorizar nossos parceiros, que muitas vezes são startups, e aí a gente utiliza a nossa visibilidade que a gente tem de empresas que estarem visitando a gente quase todos os dias, de eles estarem expondo as nossas soluções em conjunto. Isso é um valor que eles veem muito grande. Mas o principal mesmo é realmente inspirar e aí abrir a cabeça dos nossos clientes e parceiros para poder experimentar o uso da tecnologia em diversos casos de uso diferentes. Um segundo aspecto, muito que já foi falado hoje aqui também, a gente falou aqui sobre design thinking, sobre resolução de problemas. A gente tem esse framework que não necessariamente as empresas ou clientes precisam seguir esse fluxo aqui, mas muitas vezes seguem. Então, muitas vezes a gente tem uma empresa de um determinado setor que vai lá, a gente faz um primeiro workshop para, olha só, o que está acontecendo na tua indústria? Como é que a tecnologia está transformando completamente o seu negócio? A gente começa, faz uma sessão mais aberta e, a partir daí, a gente começa a seguir um fluxo onde a gente vai começar a priorizar qual é o problema que mais te incomoda. Geralmente, a gente trabalha em três possíveis áreas de atuação. Você pode estar preocupado em gerar mais receita, em mudar a experiência do seu cliente, enfim. Um segundo pilar pode ser com relação à eficiência operacional, você pode querer reduzir custos, você pode, enfim, melhorar toda a sua gestão do seu negócio, que não necessariamente está relacionado com a receita. E o terceiro pilar é como é que a sua equipe está colaborando. Não? Assim, eu acho que já foi colocado aqui antes a importância dentro dessa velocidade de transformação, de você ter equipes heterogêneas colaborando da melhor forma possível. E aí, a partir daí, a gente identifica qual é a prioridade em uma dessas três pilares, e aí a gente começa, através de técnicas de design thinking, por exemplo, mergulhar no problema e chegar a um protótipo da solução. Aqui é um exemplo de um varejista que a gente teve, foi um dos mais recentes que a gente teve, onde ele tinha um problema que era o seguinte: esse aqui é feito de Lego, aqui na verdade é um centro de distribuição dele, onde ele tinha vários problemas de poder identificar rapidamente onde estavam ativos, todo o processo de carga e descarga era muito ineficiente, etc. E aí, para a gente poder entender, para todo um time poder participar e pensar na solução, foi feita uma série de exercícios típicos de design sprints, design thinking. E aí, depois de muita interação, 11 meses depois, a gente teve a gente montou na verdade, um dashboard onde ele rapidamente identifica, enfim, tem uma série de correlação de eventos que ajuda ele, melhorou radicalmente a forma dele gerir o negócio dele. E, para finalizar,
também já foi comentado aqui, a importância da transformação da cultura, né? A inovação, ela não vem assim, top-down, não é uma área de tecnologia que é responsável pela inovação. Muitas vezes, pelo contrário, o time de vendas, o time que está em contato diariamente com empresas, que está ouvindo o problema delas, eles que têm que desenvolver essa habilidade de entender e repensar, e se a gente fizer uma coisa diferente? E aí a gente tem uma série de programas, esses programas aqui, eles são programas globais, a gente tem uma área onde qualquer pessoa da Cisco que queira se educar com relação a muito que foi falado aqui, técnicas de inovação, tem todo o material de treinamento aqui. Esse é um desafio anual que a gente faz, que é super legal. Todo funcionário da Cisco do mundo pode participar com ideias, tem todo um template de informações que ele tem que preencher com relação ao impacto do negócio, enfim, etc. E todo funcionário da Cisco ganha moedas virtuais para investir nas diferentes ideias. E aí, isso junto com um comitê que avalia as ideias, acaba fazendo um funil, e depois que chega a ser 15 ideias, a Cisco começa a investir de verdade no desenvolvimento dessas ideias, até que algumas delas já viraram produto Cisco, outras já viraram patente. E, na verdade, o grande objetivo disso, obviamente, é ter uma forma motivadora de captação de ideias, mas principalmente criar esse mindset de inovação em toda a empresa, criar esse pensamento que todo mundo é responsável por estar olhando e vendo oportunidades para a empresa. Esse aqui é muito parecido com esse aqui. A diferença que a gente faz aqui aqui na América Latina, aqui no Rio de Janeiro, a gente é responsável por isso. A gente tem recursos de pesquisa e desenvolvimento em funcionalidade de informática, de fabricação local, e aí a gente capta ideias para usar esse recurso através de um programa que é muito semelhante a esse que eu comentei agora. O Startup Cisco é um programa que, quando a gente faz um workshop, aí faz um deep dive para qualquer pessoa da Cisco que queira conhecer melhor todo o processo de criação, toda inovação, Lean Startup, etc. Enfim, então a gente acredita muito que... e aí é interessante a gente ver esse tipo de programa, a evolução ano a ano. Como eu falei, são já 3 anos que a gente faz esse programa, esse challenge aqui, e o último a gente teve... foram 1.000 ideias, foram 2.000 pessoas participando, 3.000 mentores que são voluntários. Então, se eu sou especialista, sei lá, internet das coisas, eu sou voluntário a qualquer time que esteja montando alguma solução cuja internet das coisas seja um tema, eu sou voluntário para ser um coach desse time, por exemplo. Então, e aí 50% da Cisco no mundo inteiro participou de alguma forma do programa. Então, a gente vai vendo ano a ano, começa com 20 e poucos, depois vai para 30 e poucos, agora 50%. Isso tem dado um resultado super bacana. Então, era isso que eu queria deixar aqui, falar o que a gente faz, e vamos aqui para o debate. Não é isso? Pessoal, muito obrigado, Eugênio, muito obrigado a todo mundo. Pelo avançar da hora, está todo mundo competindo com o estômago agora, quem não jantou. Eu vou só fazer uma pergunta, por favor, Eugênio, senta, e aí a gente, só para finalizar, e aí, antes que todo mundo abandone a gente aqui, é o seguinte, vocês trouxeram casos que são brilhantes, super bacanas, com abordagens e referências, algumas até da Casa Firjan, que eu achei super legal, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, a gente está mudando numa velocidade muito rápida. Eu sei porque dentro da organização que a gente trabalha, para fazer mudança, não é fácil. Não é fácil. A gente enfrenta todo dia grandes desafios, né? E eu queria que você contasse, até para a gente poder se identificar um pouquinho com vocês, para vocês que estão mudando dentro da organização de vocês estão mudando as outras organizações, mas estão mudando a organização de vocês, para cada um, qual é o principal problema? Assim, porque aí a gente acha que a gente talvez se conecte um pouco com vocês, sabe? Assim, tem problema na mudança? Claro que tem. Qual é o principal problema de influenciar ou de liderar a mudança dentro da organização de vocês? Eugênio, foi por último, vai ganhar um prêmio de falar primeiro. Bom, eu acho que, assim, todo mundo, a velha frase, eu acho que não sei se foi dita aqui, mas todo mundo gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudar. Né? Então, assim, a Cisco ela tem uma empresa, tem um time que é bem mesclado, assim, pessoas mais experientes, pessoas mais jovens,
mas eu definitivamente não vejo na idade o principal fator assim que defina quem é mais apto, quem está mais aberto à mudança. Eu acho que está nas pessoas. Eu acho que o Ashpen tocou um pouco nisso. Não vou nem falar muito de tecnologia aqui. Tecnologia, na verdade, é uma ferramenta para isso tudo. Mas o principal desafio são as suas pessoas e a capacidade de desenvolver a percepção, de entender o problema e de pensar de uma forma diferente como resolver esse problema. Problema e oportunidade, né? Porque a gente fala muito em dor, em problema, mas a gente, às vezes, a oportunidade está passando aqui e a gente... Eu acho que resolver problema é maravilhoso. Na verdade, tem todas essas chances. E para você, Ashpen, pessoas, mas assim, o que nas pessoas? Não, é exatamente esse entendimento de que não vai doer tanto assim mudar, né? Num primeiro momento, uma resistência natural, né? Quer dizer, natural daqui a pouco vai deixar de ser tão natural assim, né? Mas a hora que a gente senta com áreas distintas para identificar e ajudar a resolver problema, a tendência natural é sempre de como é que, aí falando especificamente de tecnologia, como é que eu automatizo o que eu faço hoje? E, na verdade, a gente tem que voltar um passo para perguntar, vem cá, isso que você faz hoje, você continua precisando fazer de verdade? Você quer ver uma coisa, assim, quando eu, às vezes, tem pessoas que... Eu sou uma pessoa de compartilhar, adoro compartilhar. Acho que... E a gente cresceu... Eu entrei nas organizações, trabalhava em banco de investimento antes, na verdade, que você ser detentor do conhecimento, esse proprietário daquele conhecimento era fundamental. Os gestores mediam acesso às pastas, aos diretórios, para ver quem entrou, pegou... E aí o meu mindset era justamente que compartilhar, na verdade, era você se tornar referência em determinado conteúdo e compartilhar. Nem, às vezes, pensar por que você está compartilhando. Mas isso não é ainda uma realidade, né? Eu acho que... E aí, assim, é porque acho que tem uma coisa de comportamento, de atitude, no dia a dia, na prática, que a gente tem que enfrentar. Como é que é isso na BR, assim, dessa eu posso dizer, tem algumas pessoas da BR aqui, é bom que qualquer coisa alguém levanta o braço e diz, não é bem assim, não. É mentira. Mas, assim, essa coisa do não compartilhar, né, eu posso dizer com toda tranquilidade que, pelo menos, e aí eu faço a ressalva, pelo menos dentro de uma mesma área... Entre as 3 pessoas que a gente não tem esse problema, dentro de uma área. Né, porque o que você comentou é muito verdade. A gente sabe de casos de empresas e em algumas áreas específicas que todo mundo fica segurando o conhecimento com a expectativa de que, olha, enquanto isso aqui estiver na minha mão, eu estou garantido. Né? Mas dentro de uma mesma área lá, a gente não tem esse problema. O problema começa a aparecer agora, a hora que a gente sai da fronteira de uma área e precisa se relacionar com uma outra área. Mas você sabe que no Brasil, tem um dado que outro dia eu vi num evento da Singularity, que o Brasil é o país que tem o maior problema, um dos maiores indicadores de falta de interconfiança pessoal. Isso é muito crítico, né? Porque... É crítico, é interessante, que aí eu trago uma referência familiar, né? O Andersen do meu nome vem da família da minha mãe, que é dinamarquesa, que a Dinamarca constantemente um dos países mais felizes do mundo, primeiro, segundo, terceiro e tal. E aí foram pesquisar para tentar entender de onde vem tanta felicidade em um país que 10 meses do ano está frio, não tem sol. E o primeiro fator que aparece é a confiança entre as pessoas. É você não ter preocupação em saber que, até que prove o contrário, ele está aqui para me ajudar, ele não vai me prejudicar. Isso tem tudo a ver com a cultura da empresa. E a gente vem para uma realidade, como você falou, que é quase que oposto, né? De que até que prove o contrário, peraí, o que você está querendo com isso? Então, assim, de novo, eu reforço a visão de que esse é um problema que a gente não tem tão forte, então ajuda. Por outro lado, esse entendimento de que, olha, é muito melhor uma área sentar com a outra e tentar eliminar várias etapas do processo, isso é algo que a gente está aprendendo e amadurecendo com o tempo, a hora, e aí só para fechar, desse movimento que a gente está passando. Como eu falei, do IPO que a gente passou, em que a gente começa a ser comparado com outras empresas, né, similares, e que aí começam a aparecer pontos de que, olha, por que aqui você não é tão... ou você faz diferente do que o mercado faz. E aí não tem jeito, as pessoas precisam sentar, e aí vem o lado bom que tem acontecido de, olha, ok, a referência serve do concorrente ou da empresa que está ali do lado para a gente saber mais ou menos
né, manter um pezinho no chão, mas por que a gente já não aproveita e dá o salto para fazer diferente? Isso é crítico, né? Porque a confiança, no momento que você muda numa velocidade tão grande, você ser capaz de compartilhar para construir em rede seria, entendo, fundamental para acompanhar o ritmo da mudança. O ponto número 2, aí eu já jogo para o Paulo, que é justamente às vezes você simplesmente precisa da confiança porque você não sabe, para você acompanhar o ritmo da mudança, ritmo que é exponencial. A gente precisa ter essa confiança entre áreas, entre pessoas, compartilhar mindset diferente, entender problemas, diagnósticos. Isso muda tudo. E lá, Paulo, conta pra gente. Eu penso que o centro da questão vai sempre passar pelas pessoas, né? Porque métodos e processos, tecnologias são sempre desenvolvidos por pessoas. Então vale a pena substituir por Android? Vamos chegar no ponto central que uma coisa que sempre pega muito nesse processo de inovação é a questão do erro, né? Normalmente, principalmente uma empresa muito formada por engenheiros, né, que preza muito pela precisão das coisas, então é difícil você admitir o erro. Mas o processo do erro, né, como eu falei um pouco antes, durante a apresentação, como inovar sem errar, né? Se você traz algo extremamente inovador, disruptivo, fatalmente você está propenso ao erro. Então, se você tem uma organização em que a cultura ela preza por não errar e tem baixa tolerância ao erro, então esse é uma primeira barreira, um primeiro desafio que você tem que vencer. E aprender que o erro, né, o custo, ele sempre vai ter um custo, mas o benefício normalmente é maior do que o custo. Naturalmente, ninguém quer cometer erros muito críticos ou muito graves, mas o erro faz parte do processo de inovação. Então, trazer isso por dentro da organização, entender isso como parte do processo é o primeiro desafio. A outra questão que eu vejo muito forte é que as pessoas têm uma tendência a ter apego por aquilo que já existe e por aquilo que já sabe, né? Então, esse apego, muitas vezes, ele é prejudicial. Porque muitas vezes as pessoas entendem que você está trazendo um processo inovador, que está tentando inventar a roda, né? E aquilo que a gente já sabe, né? E o que a gente já sabe, e seguir fazendo aquilo que você já sabe não vai trazer um resultado diferente. Alguém já criou uma frase que diz que um dos conceitos de insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, você precisa de um terreno fértil, né? E esse terreno fértil, por isso que a gente falou um pouco da cultura, você precisa ter um ambiente em que as pessoas sejam predispostas à mudança. Então, tu precisa passar pela fase de aceitação do erro, né, de aprender com o erro e de perder o apego às soluções que já existem. E aquilo que você já sabe, como você já sabe, para construir a mudança e a inovação, você precisa, de fato, de compartilhar, de colaborar e de criar sinergias, né? Acho que o Gil falou um pouco da questão da colaboração e da questão da internet, das coisas, dessa conectividade, porque o mundo é muito complexo e a solução não vai estar em uma única pessoa. Daí a questão de usar muitas startups e empresas especialistas para nos ajudar. Então, vai passar sempre pelas pessoas, na minha opinião. Bacana. Obrigado aos três. Vou jogar uma única pergunta para a plateia. Alguém tem alguma pergunta? Não? Alguma dúvida? Boa noite. Um assunto que eu achei interessante, mas que não foi abordado, uma parte, né, que eu tinha curiosidade de ouvir de vocês, é com relação a uma das indústrias que mais inova tecnologicamente falando, e lógico que ela se correlaciona com vários tipos de fornecedores, né, de insumos, né, que é a indústria bélica, né? E aí eu fico já lembrando daquela famosa frase de ninguém menos que Einstein, né, com relação a como será a Quarta Guerra Mundial, né, paus e pedras, né? A terceira não sabia, mas a quarta seria paus e pedras, né? Então, isso também tem um pouco a ver com ética, né? Não só a indústria bélica, como outras indústrias, digamos assim, ligadas para desvio de comportamento. Mas eu não entendi. Qual é a pergunta? A pergunta é como é que eles lidam com uma situação de se correlacionar com uma indústria bélica. Você vai fazer uma consultoria, você vai fornecer tecnologia, know-how e vai trabalhar, abre aspas, em parceria com uma indústria também que tem interesses bem, digamos assim, destrutivos, né? Bom, o que eu posso comentar assim, é trazer uma referência. Semana passada a gente teve, a exemplo aqui da Casa Fijan, a gente teve a inauguração do núcleo, né, de startups e venture capital da FGV, né? E aí uma coisa que foi apresentada lá, e aí depois eu fui
tentar entender melhor um ponto que foi colocado lá, e aí eu traria talvez o ponto que você colocou, não a indústria bélica, né? mas a indústria da defesa, né? Porque um ponto que foi colocado lá foi exatamente essa questão dos países em que conseguiram dar um salto, né, do desenvolvimento tecnológico, eles têm um percentual considerável de investimento em pesquisa e desenvolvimento na indústria da defesa. E aí, por isso que eu abro um pouquinho mais da visão da indústria bélica. E aí, né, a gente está comentando aqui o caso de Israel. E aí, obviamente, que faz todo sentido a gente abrir os olhos, né, para essa questão do que está sendo desenvolvido dentro de uma indústria que, num primeiro momento, né, esse inclusive, uma das grandes dicas, vou colocar assim, né, que todo mundo que trata de inovação traz. Olhe para um setor que não tem nada a ver com o seu. Lá, com certeza, você vai encontrar muita coisa que você vai conseguir aplicar. E, com o que eu ouvi lá, e o pouco que depois eu fui tentar me aprofundar, eu concordo com a visão de que a indústria da defesa, né, se alguém conseguir setar a antena para pegar aquilo que nasce ali ainda como uma ideia, ou o pouco que é público daquele desenvolvimento, né, para trazer para a vida real, né, desenvolvimento tecnológico, facilitar algum ponto de dor de alguém, com certeza pode ser interessante, sim, né, você conseguir ali descobrir algo que ninguém poderia pensar em aplicar no dia a dia, né? Bom, pessoal, obrigado aos três, de coração. Uma coisa que acho que eles falaram bastante foi que esse tempo de mudança, em que a gente precisa de confiança, de colaboração, em que tudo muda em 12 horas e que é exponencial. Obrigado, ministro, pela pergunta. Foi uma pergunta desafiadora para fechar. Mas eu queria fazer um contraponto, acho que do outro lado, e é justamente uma coisa que eu senti em comum, que eu particularmente me identifico isso muito no time que a gente trabalha junto, que é o propósito. Eu acho que o propósito, se as pessoas estiverem imbuídas de propósito, acho que a mudança ela dói menos, né? Acho que a mudança ela vem mais rápido e tudo aquilo que a gente falou, ela vai mais fácil. E é por isso que a gente, na semana que vem, vai falar sobre propósito. Então, eu não sei se já está esgotado, mas se não tiver também, beleza, tá? Não, mas tudo bem. A gente, enfim, semana que vem a gente vai falar de propósito, espero que vocês tenham se inscrito, quem não se inscreveu. E, por favor, voltem sempre à Casa Feijão de vocês. Obrigado, pessoal.